Todos, queridos amigos, é bom podê-los todos aqui nesse domingo. Hoje nós vamos ter o estudo público apresentado pelo Henrique Dutra, diretamente do Brasil. Mas antes disso, nós vamos pedir ao nosso querido amigo Eduardo para fazer a nossa usual prece de abertura. Vamos lá então. Obrigado, Antúlio. Bom dia a todos e a todas que estão aqui conosco nesse abençoado domingo, mais uma vez, né? Dia 25 de outubro. Onde você estiver aí, aqui conosco, aqui em Houston, aqui nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou em qualquer outro lugar, muito bem-vindos a todos e a todas. E a gente vai, então, convidando a todos para se unir em pensamentos e sentimentos conosco nesse momento especial em que dedicamos juntos, né, mais uma hora da nossa semana, essa hora tão abençoada onde vamos entrar em contato com a espiritualidade amiga, vamos estar nos sentindo abraçados e abraçadas por essa equipe tão dedicada de trabalhadores espirituais, os nossos mentores e mentoras, cada um de nós também da nossa organização, do Sunrise, que com tanto carinho prepararam este ambiente. Apesar de ser virtual, ele é preparado da mesma maneira, como se fosse um ambiente físico, e nós estando conectados nesta reunião, estamos no mesmo espaço espiritual, compartilhando das mesmas vibrações, dos mesmos sentimentos, e que espero todos estejam sentindo como eu estou, esse ambiente tão leve, tão abençoado, onde podemos reciclar, reorganizar os nossos pensamentos e sentimentos nessa manhã, lembrando sempre que o Mestre Jesus é quem está na direção desses trabalhos aqui na Terra, sob o amor e a misericórdia do nosso Pai Criador, e que possamos então estar juntos nesta vibração tão positiva, estarmos envolvendo a todos os trabalhos que estão sendo feitos na casa. Nesta manhã, desde o ESD que já aconteceu, agora o trabalho com os jovens, nossos queridos jovens, as nossas queridas crianças, e aqui conosco estaremos hoje envolvendo nosso querido amigo Henrique Dutra no seu estudo, que vai nos trazer logo em seguida, que possamos então estamos todos juntos, dando suporte, carinho, amizade, né, para que a gente mais uma vez possa compartilhar desses momentos de aprendizado e de reflexão, com muito amor e tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado, amigo Eduardo, obrigado pela bonita prece de abertura. Então vamos passar ao nosso querido Henrique e o assunto de hoje, as boas obras. Por favor, Henrique. Você tem que tirar... agora... Eu só vou sair e voltar rapidinho para entrar com um monte de apresentação aqui, tá? Que eu não estou com um monte de apresentação. Só um minutinho. Tem problema não. Enquanto isso, o Antúlio vai contar uma piada espírita. Não, Antúlio. Eu só conheço uma, viu? Eu sempre conto a mesma, então eu vou contar e não vai ter outra, então não peça mais, tá? Então, pode contar. Como é que é? Quando o Henrique entrar eu paro, né? Mas Deus estava conversando com um anjo e o anjo perguntou a Deus, né? Anjo ou espírito superior, né? A gente não fala anjo, né? Mas o espírito perguntou: Deus, o que é a eternidade para você? Ele falou: é um segundo. Ok. E Deus, o que é né? O que é Ai, meu Deus, olha aí. O Henrique voltou. Henrique, depois eu conto a piada. Vamos lá. Henrique tá aí? Vai ficar para a próxima. Ele já está projetando. Henrique, nós conseguimos... Deixa eu ver, dá para escutar o Henrique? Ele voltou. E ele... Ele está no mudo.
Nós podemos também projetar, viu, Henrique? Se precisar, você pode... Quer que eu projete, Henrique? Peraí, vamos dar só um minutinho para o Henrique voltar. Deixa eu abrir. Então, vou continuar, então. Então, ele perguntou, então, o que é $1 trilhão para você, Deus? Deus falou, é um centavo. Aí o Espírito perguntou, o Espírito falou, então, me dá 1 centavo? Aí o Deus falou, mas espera um instante. Edu, Vamos lá, Henrique. Quer que a gente projeta? pois, por favor, projete aí que eu me enrolei aqui todo aqui, para não perder tempo. Vamos pro projeto, por favor. Antônio, se você não tem problema, aqui a gente está sempre no backup. Antônio, me avisa se você quer que eu projeto. Eu estou só com... Eu estou abrindo ainda. Eu também estou abrindo aqui, mas já está aqui. Já está. Só um minutinho, ó. Não, já está. Já estamos. Se você precisar, pede, porque já estou com a apresentação aberta. Deixa eu ver se eu consigo daqui. Ok. Acho que eu estou acho que o Henrique conseguiu. Tá, que beleza, bom. Deu certo, Henrique. Agora só você ir para a apresentação, que já está aí, perfeito. Vamos lá, então. Com você, amigo. Que ótimo, que ótimo. Desculpe aí, viu, gente? Vocês veem a força da oração, né, cara? O negócio estava ruim aqui, eu comecei a rezar aqui, assim, me ajuda para esse negócio funcionar, pelo amor de Deus. Vamos lá, vocês estão todos me ouvindo? Perfeitamente. Então, vamos lá. Bom dia a todos mais uma vez. Não sei se nós temos alguém hoje aqui atendendo, assistindo essa reunião, essa palestra pela primeira vez. Se for esse o caso, sejam todos muito bem-vindos. Vamos todos juntos, em pensamento, agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade da tarefa, pela oportunidade do estudo. E, como vocês estão vendo aqui na minha tela, o tema de hoje, que nos foi solicitado para conversar com vocês, é esse tema. É um tema bem curtinho, boas obras, né? Um tema curtinho, porém ele é muito abrangente, porque ele pode ser abordado de diversas formas, né? E eu fiz um trabalho de uma forma muito carinhosa, e eu espero que ele seja de muito bom proveito para todos nós aqui, encarnados e também os espíritos encarnados, que com certeza estão participando junto a nós nesse momento. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar o estudo de hoje fazendo uma recapitulação rápida. Eu sei que muitos de nós que já estão no Sunrise há algum tempo, e outros também que não fazem parte do Sunrise, mas que estudam o Espiritismo há muito tempo, também já tem esses conceitos, os conceitos já têm assim, entendidos, né? Mas eu acho que sempre vale a pena rememorar esses conceitos básicos do Espiritismo, porque eu estou falando de mim mesmo, né? Estudando a doutrina espírita, a gente lê, estuda, né? Ouve palestras, participa de palestras, né? Facilita estudos, mas o mais importante para a gente refletir é o que eu já estou conseguindo interiorizar de todos esses estudos que eu tenho absorvido, todos esses estudos que eu tenho apresentado ao longo aí dos anos, dos séculos, dos milênios, porque a gente não sabe, né, há quanto tempo que a gente está falando de cristianismo, dos ensinamentos de Jesus, né? O que eu já estou conseguindo praticar? Né? Então, vamos continuando, enquanto isso, vamos continuando lendo, estudando, mas, fundamentalmente, não podemos esquecer que o mais importante é a prática, é o trabalho, é a obra. Né? E o tema de hoje tem tudo a ver com isso, as nossas obras. Tá? Então, eu peguei alguns trechos lá do livro O Céu e o Inferno, capítulo 3, né, que Kardec intitulou como O Céu, e ele fala assim para a gente: o homem compõe-se de corpo e espírito. Então, todos nós já sabemos isso. O corpo físico e o espírito. O espírito é o ser principal. Então, o corpo físico não é o ser principal. O espírito é o ser principal, né? Racional, inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para o preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. Está marcado aí em negrito, propositadamente, porque diz que todos nós temos uma missão na Terra e execução de um trabalho necessário ao nosso adiantamento, ao nosso progresso
como espíritos imortais. Então, nós não viemos aqui na Terra revestir um corpo de carne, né, como dizia uma amiga muito querida aqui no Rio de Janeiro, uma professora do Centro Espírita que nós frequentávamos, que ela falava, nós não viemos aqui na Terra para comer pipoca e ficar assistindo Sessão da Tarde. Na época tinha Sessão da Tarde, passava filme da tarde. Né? Nós temos uma missão, a nossa missão é uma missão maior, é o nosso adiantamento, é o nosso progresso. O corpo usado destrói-se, e o espírito, porém, sobrevive a essa destruição, sobrevive à destruição do corpo. Privado do espírito, o corpo é só uma matéria inerte. Qual o instrumento privado da mola real de função? Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida, a inteligência. Em deixando o corpo, torna ao mundo espiritual, onde paira, eu coloquei propositadamente esse paira, entre aspas, para depois reencarnar, porque nós que já estudamos a doutrina espírita há algum tempo, a gente sabe que esse onde paira para depois reencarnar, esse paira também explode assim, em diversas atividades, porque quando nós desencarnarmos, não quer dizer que nós vamos voltar para um mundo espiritual, que nós vamos para o céu, que nós vamos para o mundo dos espíritos, e vamos ficar lá tocando harpa, ou então vendo Sessão da Tarde, como dizia a minha professora do Livro dos Espíritos. Nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar dando prosseguimento à nossa vida como espíritos imortais, enquanto desencarnados também, nos preparando, né, trabalhando, nos preparando para uma nova reencarnação. Né? Porque é através da reencarnação que nós temos a oportunidade de melhorarmos, né, de enfrentarmos aquelas situações que nós temos que resolver a fim de progredirmos. Aqui no item 6, Kardec colocou o seguinte para a gente. Eu marquei uns tópicos bem interessantes em negrito, e eu peço a reflexão de todos com esses tópicos em negrito. Né? A felicidade está na razão direta do progresso realizado. Né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Né? Os espíritos eles são mais felizes quando eles fazem bem aos outros. Os espíritos mais felizes são os espíritos que fazem mais o bem, que praticam mais a lei de amor. Né? Então, a gente ainda tem um conceito de felicidade que é totalmente distante daquilo que é o conceito de felicidade real que os espíritos trazem para a gente. Né? E continuando aqui, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que, por isso, precisem estar cada qual em um lugar distinto, ainda que juntos podem estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este percebe a luz, da qual aquele não recebe a mínima impressão. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem-na eles em toda parte em que se encontram, seja a superfície da Terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Eu vou dar uma pausa aqui nesse item 6, porque o nosso livro aqui, né, o nosso livro básico, nós espíritas, né, o nosso livro básico é o Evangelho segundo o Espiritismo. Né, nós usamos, nós estudamos, nós lemos, né, o livro, aqui o Evangelho, que Kardec colocou aqui a parte moral dos ensinamentos do Cristo. Né? E nós também usamos muito o livro Nosso Lar, né, que foi o primeiro livro da série do André Luiz, né, que o nosso querido Chico Xavier trouxe a nós através da sua psicografia, o livrinho Nosso Lar, que é uma preciosidade. E esse livro Nosso Lar, não só o Nosso Lar, mas também os livros subsequentes ao Nosso Lar, né, os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Ação e Reação, e por aí vai. Acho que são 12 livros na sua totalidade. Não estou bem certo no momento, mas isso não vem ao caso. Mas o que eu estou querendo falar é o seguinte, André Luiz, né, nós temos uma dívida de gratidão assim, imensa com esse espírito também, André Luiz, porque, muito embora ele tendo chegado em Nosso Lar, né, depois de, literalmente, passar por uns momentos bem complicados, né? Diz ele que foram 8 anos no umbral, né? Passando por sérias dificuldades, né? Ele com ele mesmo. Então a gente vê que essa questão aqui de paira para depois de encarnar, que eu marquei, a gente tem que ter cuidado aqui para
a gente parar e pensar, será que eu vou ficar pairando numa colônia nosso lar, né? Ou será por quanto tempo que eu vou ficar pairando no umbral, né? A gente tem que parar para pensar nisso também, né? E André Luiz, enfim, André Luiz, em todos os seus livros, ele sempre traz exemplo de espíritos trabalhando, sempre os espíritos fazendo bem. A partir dos espíritos que foram resgatá-lo lá no umbral, né? O Clarencio, o Lísias, a partir das orações da mãe do André Luiz, que rezou muito por ele, pediu muita ajuda dele, e uma outra senhorinha também, que ele atendeu enquanto encarnado, enquanto médico, ela também rezou e orou por ele, então foi muito bom, ajudou muito nesse resgate dele, depois de 8 anos no umbral, mas o André Luiz sempre fala conosco, sempre traz para a gente os espíritos, eles continuam sempre trabalhando. Então, a gente lendo André Luiz, a gente, caramba, o hobby dos espíritos bons, o hobby dele, quando eles não têm nada para fazer, eles estão trabalhando. E quando eles têm alguma coisa para fazer, eles vão trabalhar também. Porque eles trabalham incessantemente em prol da humanidade. Eles têm, com certeza, os momentos de lazer, né? Que nós vemos nos livros também, mas o foco deles é o trabalho no bem, é fazer o bem às pessoas, porque eles querem progredir, eles querem continuar na jornada deles, né? Até aqui nesse livro Nosso Lar, eu marquei aqui uma passagem aqui, que eu acho interessante, eu recomendo a vocês darem uma olhada, está no item 8, no capítulo 8 do livro Nosso Lar, e esse capítulo 8 é a organização dos serviços. Então, André Luiz está andando lá na colônia Nosso Lar com Lísias, um enfermeiro muito querido, muito dedicado a apoiar, a ajudar, ele fez o welcome do André Luiz na colônia Nosso Lar, foi indicado lá para ser o amigo do André Luiz, né? Apresentou o André Luiz lá para o pessoal lá do Nosso Lar, apresentou as instalações do Nosso Lar, e em determinado momento, Lísias, andando com o André Luiz na colônia Nosso Lar, mostrou para o André Luiz um determinado prédio, um prédio muito grande, um prédio muito bonito, muito grande, e aí ele falou assim com o André Luiz, prestem bem atenção na profundidade disso. Respeitoso, Lísias comentou, ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, ele utiliza a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Então, o orientador, o governador da colônia Nosso Lar, é o que mais trabalha. Lísias falando com André Luiz. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos, então Lísias, quando o André Luiz chegou lá, o Lísias já estava na colônia Nosso Lar há 40 anos, trabalhando ali como enfermeiro, né? E com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente tenho visto o governador em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço, sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Então, o governador da colônia Nosso Lar, quando esse livro aqui foi escrito, não me lembro exatamente quando foi, isso não vem ao caso no momento, mas o governador já estava lá há 114 anos na direção da colônia Nosso Lar. Ele estava há 114 anos na direção da colônia Nosso Lar, trabalhando incessantemente para a direção da colônia, cuidando dos espíritos como Lísias, cuidando de outros governadores, cuidando de outros diretores da colônia Nosso Lar, para manter a harmonia daquele espaço, daquela colônia. Então, mais uma vez, essa questão de pairar, né, é muito relativa, é muito subjetiva. Né? Cada um vai pairar no local, no momento e na situação com que ele vai se afinizar. Né? Então, é muito importante, mais uma vez, a gente lembrar daquela figura que eu gosto muito de usar, né? que eu sempre falo, que cada um traz assim, a sua mochilinha virtual. Né? Quando a gente desencarnar, a gente vai pegar a nossa mochila e vai abrir a nossa mochila, e o que tiver dentro da nossa mochilinha virtual
né, que vai com a gente no nosso corpo perispirítico, aquilo ali que vai mostrar para a gente esse significado dessa palavra pairar de uma forma mais clara. Né? Então, vamos lá, continuando aqui. Ainda aqui no livro Céu e Inferno, eu prometo, esse aqui é o último slide que eu vou falar do Céu e Inferno, o progresso dos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a sua própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões, nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo, a cada um segundo suas obras. Então, esse item 7 é um item tão profundo, tão importante para todos nós, espíritos encarnados e também espíritos encarnados, que nós precisamos refletir. Porque isso aqui ele fala aqui para a gente, ele fala de livre-arbítrio, ele fala que sem o trabalho não tem progresso, mas que nós temos a liberdade de escolher o quanto mais rápido, quanto mais devagar, eu vou prosseguir na minha jornada evolutiva. Se eu vou ser firme no meu propósito, se eu vou ter aquele meu propósito, bom, eu já entendo que eu tenho que andar na linha, eu já entendo que eu não posso mais continuar falando mal das pessoas, que isso vai me atrasar aqui no meu desenvolvimento, eu já entendo que eu tenho alguns vícios que eu tenho que resolver, e eu entendo que eu tenho que me manter na linha aqui. Agora, se eu faço isso 1, 2, 3 dias e daqui a pouco eu vou me desviando e volto a fazer aquilo tudo, é problema meu, a responsabilidade vai ser minha. Só que os frutos que eu vou colher a partir dessas ações também, sou eu quem vou ter que comer esses frutos. Se eles vão estar suculentos, doces, né, como um morango, uma maçã maravilhosa, ótimo. Agora, se de repente ele tiver duro, azedo, espinhento, eu vou ter que me virar com aquele fruto também, porque foi eu que plantei, eu vou colher, aquilo vai ser dado para mim mesmo. Né? Então, os espíritos falam isso para a gente. Enquanto uns avançam rapidamente, Leon Denis também fala isso para a gente também. Né? Leon Denis fala lá no livro Problema do Ser, Destino da Dor, que muitos espíritos, eles param no meio do caminho. Leon Denis é muito poético, ele fala alguma coisa do tipo, que muitos espíritos, eles se perdem, eles se distraem, olhando as flores, eles falam alguma coisa, olhando as flores do caminho, né? Que muitos espíritos se distraem muito rapidamente e vão. São os espíritos que ainda não perceberam, não entenderam corretamente, eu vou até avançar aqui, quais são as suas obras, qual é o meu objetivo nessa vida, o que eu vim fazer aqui nessa vida. Né? Será que eu vim aqui nessa vida para amealhar valores, amealhar bens, trabalhar igual um doido e é isso aí, um dia desencarnar? Né? Ou será que eu vim aqui como um espírito imortal, reencarnei num corpo de carne, que graças a Deus me foi dada a oportunidade de reencarnar nesse corpo de carne, né? Para continuar a resolver as minhas questões, que eu preciso compreender quais são essas questões que eu tenho que resolver, então preciso entender a minha família, o contexto social, o local onde eu estou vivendo, né? Nós precisamos ter esse entendimento, porque senão está arriscado que a gente vai perder uma existência inteira fazendo um monte de coisas que, com certeza, muitas delas serão extremamente relevantes, mas pode ser que quando a gente chegue lá do outro lado, né, a gente vai ver, caramba, aquilo que era realmente mais importante, eu passei a encarnação inteira fugindo dela. Eu passei a encarnação inteira fingindo de conta que eu não estava vendo, e ela estava bem na minha frente todo santo dia. E eu, né, voluntariamente fingia que não estava vendo a minha obra mais importante, aquilo que era o mais importante que eu devia concluir. Né? Aqui no item 8, Kardec também nos fala que a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, né? Porque ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, né? Nosso trabalho, ele nos determina, ele nos alavanca ao nosso progresso intelectual. Quanto mais progredimos intelectualmente, melhor preparados estamos para
trabalhos, funções, desempenhar tarefas, sejam elas mais ou menos nobres, enfim, né? E quanto ao progresso moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Ou seja, a questão da encarnação também quer dizer o seguinte para a gente, não é para a gente ficar isolado. Essa vida social é o convívio com as pessoas que nos querem muito bem, que nos amam muito bem, mas também com aquelas pessoas que nós temos, às vezes, alguns laços de malquerência, aquelas pessoas que, quando a gente olha assim pela primeira vez, chega a arrepiar, chega a dar choque, a gente não sabe por quê. Isso é necessário, porque são essas pessoas, tantas pessoas que nos amam muito, mas as pessoas com quem ainda nós estamos tentando desenvolver esses laços de amor, é que nos obrigam, que nos motivam para que a gente se melhore, para que a gente faça um esforço. Porque, no final das contas, querendo ou não querendo, nós só vamos chegar à classificação, a categoria, melhor dizendo, de espíritos puros, quando nós amarmos a humanidade inteira. Né? Não é só amando a quem nos ama, né? Escolhendo, não, eu quero amar aquele ali, porque são bonzinhos. Não, o restante não, o restante vai amar só aquele grupo ali, porque eles são meus amigos. Outros não são meus amigos. Não, então deixa para lá, um dia eu amo. Não, só quando nós amarmos a todos é que nós vamos ser espíritos puros. Interessante isso, né? Mas a boa notícia, como dizem os espíritos também, é que nós temos, né, a eternidade pela frente. Né? E nós somos os senhores, né, nós somos os pilotos, digamos assim, da nossa nave espacial, né, da nossa nave que vai fazer essa jornada aí pelos mundos, onde nós precisaremos habitar, coabitar para o nosso progresso. O quanto mais rápido a gente vai pilotar essa nossa nave vai depender fundamentalmente do nosso progresso, do nosso esforço, do nosso sacrifício, fundamentalmente. Né? E Kardec conclui aqui, como eu estou falando, que a vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades também. Eu coloquei esse lembrete aqui, muito importante. Kardec, temos que agradecer muito a Kardec, porque Kardec ele foi muito bonzinho conosco, quando ele colocou esse statement, está lá no capítulo 10, no Sede Perfeitos, item 4, né, que ele falou para a gente: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações mais. Ou seja, o verdadeiro espírita não é aquela pessoa que já está totalmente livre de inclinações mais. Nós vamos ter sempre essas inclinações mais. Lendo aqui os livros de André Luiz, nós vemos diversos casos de espíritos que se prepararam na espiritualidade, estudaram, se prepararam, e ao reencarnarem, deram seus deslizes também. E voltaram, estão se preparando para uma nova encarnação. Mas ele está no esforço, ele emprega esforços. O verdadeiro espírita não é aquela pessoa que dá faz aquela mancada, digamos assim, que tropeça, que cai, e acha legal ficar caído ali, e continua caído, e segue a vida toda caída, porque acha que é legal ficar naquele ambiente ali. Não. Fala, caramba, pisei na bola de novo. Vou tentar não pisar na bola pelo menos nos próximos 5 dias. Se der nos próximos 5 anos, melhor. Daqui a pouco eu não estou pisando na bola, pelo menos naquele contexto, naquela situação, por talvez 50 anos, quem sabe, e aí eu vou ver que eu vou ter vencido aquela situação, que era uma das situações que eu tinha que vencer. E através do meu esforço, da minha disciplina, da minha observância sobre mim mesmo, não observância sobre os defeitos, sobre as obras do meu semelhante, do meu irmão, da minha irmã, porque eu não sei quanto vocês, mas eu ainda sou uma pessoa que eu sou excelente para fazer assim, né? A gente olha as pessoas assim rapidamente, né? E faz assim um scanning rapidinho, pô, aquela pessoa tinha que fazer isso. Não. Aquela pessoa tem que fazer o que ela pode fazer no momento por ela, de acordo com o momento, com o entendimento, com as possibilidades que ela tem. Eu tenho que entender, eu tenho que fazer esse super scanning sobre mim, não sobre o outro. Eu tenho que entender o que eu tenho que fazer, cada um de nós, individualmente. Né? Temos que saber o que a gente tem que fazer para domar as nossas más inclinações. Tá ok? Continuando aqui. Deixa eu ver o horário aqui rapidinho, para chegar aqui. Vamos lá. Etapa de toda a obra.
Preparando esse estudo aqui também, eu percebi que todos nós podemos falar assim, de uma forma alegórica também, que todos nós somos arquitetos e engenheiros. Todos nós somos arquitetos e engenheiros, mas também todos nós somos pedreiros, pintores, carpinteiros e por aí vai, além das tarefas mais nobres, mas também nós somos os pedreiros, os pintores, etc. Né? Quais são, basicamente, a etapa de uma obra? Vamos pensar nessa casa aqui. Eu achei essa imagem dessa casa aqui muito bonitinha, né? Nós temos ali o desenho, né? Parece que é o desenho de uma fundação, o piso da casa está pronto, nós temos aqui alguns tijolos, nós temos aqui uma ferramenta, o telhado está por fazer aqui, mas a casa já está com a fundação aqui pronta, já subiram assim as paredes, mas faltam colocar janelas, e parece que o pessoal ali está trabalhando no telhado no momento, né? Então, a gente pode ver aqui que tem a questão da fundação, as paredes, a grosso modo, né? Vamos falar assim, muito a grosso modo, né? A construção de uma casa, de um edifício. Nós temos sempre o planejamento, aí a gente tem a fundação, as paredes e o telhado. E a gente sabe que tem muito mais coisa além disso, né? Opa, desculpa. Então, a gente está falando aqui como que a gente executa uma obra, né? Coloquei aqui como exemplo aqui uma casa, como executamos uma obra, mas a pergunta é a seguinte, e as nossas obras? Nossas obras, a obra Henrique Dutra, a obra de cada um de nós, encarnados e desencarnados, que estamos assistindo, participando desse estudo agora. Né? Como que a gente está executando a nossa obra, o nosso projeto, o nosso grande projeto? E é interessante, porque essa obra, ela pode e deve ser mexida, customizada, melhorada diariamente, ela deve ser melhorada diariamente. Se a obra da nossa casa, Henrique Dutra, está com vazamento lá no telhado e está com goteira, obviamente que eu vou dar um jeito de cobrir aquele telhado lá, eu não vou deixar ficar dando goteira. Eu vou ter que tomar ações, eu vou ter que entender por que aquela goteira está na minha cabeça e vou ter que dar um jeito de tampar aquela goteira, porque eu não vou ficar com aquela goteira dentro da minha casa. Eu vou ter que corrigir isso. Né? Então, nós temos obras no campo físico, que é o nosso esforço, né? Que é o nosso esforço pelo trabalho, pelo estudo, viver em sociedade, né? E temos o nosso esforço também pelo lado espiritual. O que nós estamos fazendo para melhorar a nossa casa do nosso espírito imortal, pensando no nosso espírito imortal também numa construção. O que a gente está construindo para o nosso espírito imortal? Né? Que valores, que tijolos, que fundação, que paredes que a gente está construindo na nossa casa espiritual. São firmes, são rígidos, né? Como diz lá naquela passagem, construa a sua casa sobre a rocha, né? Para que quando venha o vento, as chuvas, ela não vai ser levada. Ou a gente ainda está fazendo uma casa lá que é meio que uma casa de papel, quando vem alguma coisa, derruba, e a gente tem que ficar sempre construindo a mesma casa de papel, de papelão. É uma coisa para a gente pensar também. Né? Aqui o objetivo desse estudo não é trazer solução para ninguém, nós não damos solução para ninguém, mas é motivar a cada um de nós aqui, mais uma vez, encarnado e desencarnado, para que a gente pense como que nós estamos trabalhando nas nossas construções, nas nossas obras. É uma autoavaliação, uma autorreflexão. Né? E nós precisamos fazer essa autoavaliação, essa autorreflexão. Que tijolinho da minha casa espiritual, que tijolinho do meu espírito eu preciso trabalhar hoje? Né? Que furo que eu fiz no meu telhado hoje, com um comportamento, com uma ação ou com uma falta de ação que eu possa ter cometido no meu dia de hoje e que eu vou ter que cobrir esse telhado amanhã. Né? São questões para a gente pensar em termos de obra. Mas, para isso, a gente tem que estar preparado. A gente tem que ter fé, como diz lá Kardec, que nós já vimos, a fé é firme, a fé é inabalável, a vontade também tem que ser firme, como Leon Denis também nos diz, é uma questão da nossa vontade, uma potência da alma, temos que trabalhar, fortalecer a nossa vontade, é a mola motriz do espírito, a vontade, tudo parte do pensamento e da vontade, né? E o que diz o apóstolo Tiago? Eu trouxe essas duas citações. Foi uma dica que um querido amigo e irmão me deu hoje de manhã, não é, Antônio? Um amigo muito querido hoje de manhã, ele me deu essa dica, dessa citação de Tiago. Ela realmente era muito pertinente, ela tem tudo a ver com o estudo de hoje. Que Tiago, numa anotação lá que ele fez, uma passagem de Jesus,
Tiago fala assim para a gente, de que adianta, não Tiago, Jesus, desculpe, né? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Né? A gente pode transferir isso para nós espíritas, né? Porque é muito legal, né? A gente fala, posso arranjar, eu sou espírita. Tem gente até que fala para ficar mais, eu sou espírita kardecista. Não precisa, porque espírita é espírita, né? Mas legal, pô, que bom, legal, você é espírita kardecista, fantástico, você lê André Luiz, você é PhD no Evangelho, você sabe as perguntas do livro Espírito de ponta cabeça, decorou as perguntas, da pergunta 1 à pergunta 1049, eu acho 1019. Então, o que você está fazendo com tudo isso, meu filho? Quais são as suas obras? O que você já fez de útil com tudo isso que você já leu, que você já decorou? Que não adianta ter uma memória, uma mente fantástica, decorar, mas o que você está fazendo de útil? Primeiro, para você, para o seu semelhante, para o planeta. O que você está fazendo? Quais são as suas obras? Então, essa é a nossa reflexão, principalmente para nós espíritas. Que a nossa responsabilidade, a gente vai ver um pouquinho à frente, é um pouquinho maior. Porque muitos irmãos e irmãs de outras crenças religiosas ainda adotam aquela coisa da fé cega. Tem que fazer assim porque tem que fazer assim. Muitas das vezes o negócio não tem pé nem cabeça, mas mandaram fazer, vou fazer. É a fé cega e vai fazer. Está ótimo, cada um com seu cada qual. Porém, nós espíritas fomos agraciados, nós fomos assim premiados de termos contato com Allan Kardec, com Emmanuel, com André Luiz, com o irmão X, com o Divaldo, com o Chico. E eles pegaram isso tudo, todos os ensinamentos de Jesus, eles explodiram para a gente. Então não tem como a gente falar que a gente não entendeu direito, não. Se a gente leu, se a gente estudou, a gente entendeu direito, sim. A gente tem que colocar em prática. A gente tem que exercitar. A gente tem que entender qual é o desenho da nossa casinha e trabalhar nela. Esse é o fundamental. E Tiago também anotou aqui, no segundo versículo, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Né? Então, aqui, só para confirmar, fé tem a ver com obras, né? Fé tem a ver com ação, né? E obras tem a ver com progresso, com o nosso desenvolvimento. Tá? Alguns lembretes importantes que nós não podemos esquecer nunca, apesar de todas as situações que estejamos passando, sejam elas ótimas, boas ou bem complicadas, Deus continua sendo justo e bom. Então, se eu estou passando por uma situação que eu não estou entendendo muito bem porque eu estou passando por essa situação, o que está acontecendo, aquela situação é justa e boa para mim, porque aquela situação está acontecendo com a permissão de Deus. Então, aquela situação que eu não entendo muito bem, e que muitas das vezes eu me revolto, eu não aceito, etc., é uma situação justa e boa. Cabe a mim procurar compreender por que eu estou passando por isso. E não ficar brigando, não tentar degladiar com Deus, porque aquilo ali não vai funcionar. Só vai complicar ainda mais a minha vida. Né? 1:08. E aqui também continua aqui, outra citação que eu gostaria de lembrar é que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, eu estou ligando isso aqui com a anotação de Tiago, que é a questão do fortalecimento da nossa fé, da nossa vontade, da nossa fé. E só aqui um desenho, acho que muitos de vocês já viram, mas o grão de mostarda é uma coisa tão pequenininho, né? Eu peguei essa imagem, ele realmente é muito pequenininho, né? É bem interessante. É esse tamanho de fé que Jesus falou para a gente que a gente tinha que ter, que se nós tivéssemos uma fé desse tamanho, né, nós conseguiríamos falar para aquela montanha, mova-se daí para lá, e a montanha se moveria, numa figura de linguagem, obviamente. Mas é a nossa necessidade de melhorar aqui a questão da nossa fé. Tá? Tem uma anotação, tem uma passagem no livro Pontos e Contos, e se der um tempinho, eu vou ler para vocês, que fala um pouquinho sobre a questão da vontade, da fé, das obras, e é um ponto muito interessante, uma lição, é uma historinha muito interessante, principalmente para nós espíritas. Mas eu vou passar, se der tempo eu volto e leio para vocês, que é bem legal, tá bom? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20,
que Kardec intitulou Os Trabalhadores da Última Hora, é um capítulo que Kardec colocou carinhosamente, dedicou carinhosamente para nós espíritas, e que todos nós espíritas deveríamos ler incansavelmente esse capítulo, porque, mais uma vez, o estudo da doutrina espírita, o estudo do evangelho, é uma coisa que nós espíritas devemos fazer constantemente. Temos que ter a disciplina para estudar, né? Porque só essa disciplina que vai ajudar os nossos espíritos a boa assimilação daquilo que Jesus e que os espíritos querem trazer para nós. Tá bom? E no item 2, um espírito protetor chamado Constantino, ele disse o seguinte: bons espíritas. Então vamos ler, né, mensagem de espírito, mais uma vez, mensagem de espírito superior. Ele já começa, bons espíritas. Então está se referindo aos bons espíritas. Eu sou um bom espírita? Questão para cada um se autoavaliar, né? Respondam a si mesmo, a si próprios, né? E ele diz, bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todo viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos guilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nela? Os trabalhadores da última hora. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta. E não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Essa última passagem aqui, quando eu reli essa passagem, há poucos dias, preparando esse estudo, sabe o que eu me lembrei aqui, meus amigos e amigas? É aquela questão de muitos irmãos que, quando já percebem o avançar da idade, já percebem a aproximação do seu desencarne, seja porque já está com alguma doença mais grave, ou porque a idade já está mais avançada, né? Muitas das pessoas, às vezes, nesse momento é que param, nossa senhora, quantas coisas que eu deveria ter feito e que eu não fiz, quantas coisas que eu deixei de fazer, tantas coisas importantes que eu deixei de fazer porque eu deixava, não, isso eu vou deixar para a semana que vem, e isso aqui, não, essa questão de fazer o bem ao próximo, de me melhorar como espírito, de coibir algumas questões aqui minhas que eu sei que não são muito legais, não, isso eu vou deixar mais para frente. Só que essa questão aqui que o Espírito fala para a gente, o nosso amigo Constantino, ele fala que a nossa vida, por mais longa que ela pareça, ela mais nada não é do que um instante fugitivo. E a gente não sabe quando que nós vamos ser chamados. A gente não sabe. Eu estou aqui falando com vocês agora, dia 25 de outubro, onde aqui, tem uma madeira aqui, estou batendo aqui na madeira aqui, não deveria fazer, porque sou espírita não tem esses negócios, mas just in case eu vou fazer. A gente não sabe quando que vai ser chamado, né? Então, o dia é hoje, o momento é agora. Vamos procurar fazer o bem, vamos procurar começar a nossa transformação hoje e agora. Naquela outra passagem lá de Jesus, né? Reconciliai-vos com o vosso irmão, com o vosso inimigo, quando estáis a caminho. Né? Não vamos esperar para fazer uma reconciliação amanhã, porque a gente não sabe. Pode ser que a gente acorde amanhã e fale, caramba, cadê o irmão? E o irmão não está aqui? Danou-se, né? Então, é uma questão para a gente pensar. Né? E aqui o Espírito de Verdade falou assim para a gente, com o título Os Obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Então, aqui nós já entramos mais claramente no aspecto da caridade. A obra é a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiveram esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre
acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Ciúmes e discórdias. Não sei se alguém aqui ainda é ciumento, tem discórdia, enfim, né? Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. É aquela questão, não, pô, eu quero trabalhar, eu me engajei, achei uma casa espírita excelente, poxa, todo mundo lá, fantástico, muito amor, eles me abraçaram, me receberam bem, e aí eu me voluntariei para o trabalho, eu me voluntariei para montar umas caixas, para mantimentos para levar para alguém, ou eu me voluntariei junto com a Claudinha, com o Demetrios, que conduz esse trabalho aí no Sunrise para angariar roupas, mochilas para os estudantes, ou então ir no Houston Food Bank, etc. Mas aí um dia eu estou lá, aconteceu alguma coisa ali que eu não gostei não. Não gostei, porque de repente eu não fui reconhecido, não me valorizaram, e eu não gosto do jeito que aquela pessoa faz as coisas, então, não vou mais lá não, porque talvez eu seja até muito bom para esse trabalho, e eu não vou não. Quantos de nós ainda faz isso? Eu sou o primeiro aqui a levantar o dedo. Quantos de nós já começaram uma atividade, uma obra, que era importante, e largou por um motivo do tamanho do grão de mostarda, um motivo pequenininho. Porque nós ainda somos orgulhosos, somos vaidosos. Muitas vezes nós ainda fazemos o bem, né, como o pessoal diz, a gente, né, só falta tirar um selfie, né, vai ajudar uma pessoa e pega o telefone, né, e tenta fazer um selfie ajudando uma pessoa. Não, é fazer o bem sem olhar a quem, é fazer o bem pensando que eu estou ajudando aqui em nome de Jesus. E todos os percalços, os desafios que possam surgir desse trabalho, mesmo eu tentando me esforçar a trabalhar no bem, eles fazem parte. Porque todos os meus irmãos e irmãs que estão também nesse trabalho e que me deram a oportunidade de fazer parte desse grupo de amor, de colaboração, eles também estão no esforço, também estamos com seus desafios. Estamos todos juntos. Por que eu vou me colocar numa posição ali de príncipe e vou querer ter um tratamento VIP? Não. Eu tenho que servir, tenho que colaborar e tenho que abraçar aquela oportunidade, porque às vezes aquela oportunidade é que vai me ajudar um pouquinho, para eu passar, de repente, uns 5 minutos a menos lá no umbral. Pode ser que seja levado em conta. E, Henrique, você se deu bem, você não vai passar 10 anos, você vai passar 9 anos, porque você trabalhava lá com a Claudinha, com o Denis, você ia lá no Houston Food Bank, você ajudava lá aquela obra, que bom, então menos 5 minutos dos seus 10 anos no grau, que ótimo, poxa, menos 5 minutos, é isso que nós temos que pensar, né? O esforço que a gente está fazendo para trabalhar nas obras que apareçam para nós. Antúlio, só para confirmar, quantos minutos ainda? Oi, Henrique. 12 minutos. Então tá bom. São só 48 slides. Vamos lá. Aqui. Esse slide aqui eu coloquei, pensando muito em todos nós aqui, que é essa questão do brilho a vossa luz, né? É um chamamento de Jesus para nós, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Anotação de Mateus 5,16. Belíssima. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Lendo essa passagem aqui umas 50 vezes, o que eu pude compreender é que a minha luz vai brilhar mais incessantemente quanto maiores e melhores forem as minhas boas obras. Não são as minhas obras, são as minhas boas obras. As coisas boas que eu vier a fazer. As ações boas que eu fizer para o meu semelhante, que eu fizer para a sociedade, que eu fizer para o planeta. Quanto mais eu fizer isso, a minha luzinha vai brilhar mais ainda. E quanto mais a minha luz brilhar, eu vou ser reconhecido como uma pessoa de bem, como espírito bom,
com uma pessoa que estou seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, essa frase é uma frase tão bonita porque ela está toda amarrada. Ou seja, quanto mais obras boas eu fizer, então, quanto mais dos ensinamentos de Jesus eu compreender e, fundamentalmente, eu aplicar, mais eu aumento a minha luz, mais eu aumento a minha chaminha interna. Olha que beleza, muito bacana isso, né? Eu espero que vocês estejam conseguindo compreender da forma que eu consegui compreender. Mas, assim, mais uma vez, eu demorei umas 50 vezes lendo essa passagem para chegar a esse entendimento. Talvez vocês tenham um outro, mas eu espero que vocês tenham conseguido me acompanhar nesse raciocínio, né? Que é essa luz que Jesus está se referindo, essa luz do Espírito se melhorando, o Espírito se liberando das coisas materiais, as coisas que nos prendem cada vez mais a um planeta de provas e expiações, e que muitas vezes a gente diz que não tem, mas que a gente tem, gente, tem. É a questão do orgulho, da inveja, da cobiça, da ganância, da luxúria, da maledicência. Mas quando a gente faz boas obras, a nossa luzinha meio que vai queimando todas essas coisas, vai ocupando espaço dessas outras coisas. Eu me lembro, há muitos anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, nós fomos a uma casa espírita, porque nós estávamos passando por algumas situações, chateados, então fizemos um atendimento fraterno, etc. E no receituário do atendimento fraterno, que nos foi dado lá como resposta, foi: vá para a nossa obra social, porque essa casa espírita aqui no Rio de Janeiro tem uma obra social muito grande, que atende muitas pessoas carentes, muitos assistidos, uma obra assistencial muito bonita. E falou: vá lá para essa obra social e procure lá o diretor do trabalho do dia e peça a ele que você tem que arrumar um trabalho lá. Eu não entendi nada. Falei: poxa, eu fui na casa espírita, conversei com uma pessoa, expliquei, chorei minhas pitangas todas, me coloquei lá com uma pessoa mais pobrezinha do mundo, mais infeliz do mundo. Pô, vai me manda para um lugar do trabalho? Estranho. Anyway, fui lá e me deram uma função lá para trabalhar lá na obra social, seja ela para separar alimentos, separar roupas. Depois eu fui trabalhar na área doutrinária, trabalhar para servir café da manhã para as pessoas, tinha que chegar cedinho para preparar o café da manhã, para as pessoas chegavam cedo, etc, etc. Mas com o tempo, no início eu ia meio que obrigado, ainda eu demorei algum tempo, alguns meses, confesso, para entender o que eu estava fazendo lá. Eu estava pensando: quem é que vai dar a solução dos meus problemas? Até agora ninguém resolveu os meus problemas. Mas com o tempo, você fazendo esse trabalho de uma forma perseverante, constante, você daqui a pouco você vai ganhando gosto. Daqui a pouco você vai começando a gostar, daqui a pouco aquilo gostar você já não consegue mais deixar de ir. Daqui a pouco você já começa a sentir um profundo amor pelo trabalho. E daqui a pouco você nem lembra mais qual foi o problema que você reportou, você nem lembra mais onde é que está o receituário, a tua receita, porque você já se sente tão responsável, tão enganjado, que você não tem mais problema, porque você já consegue ver mais os problemas dos outros, e você já consegue mais se doar, e a tua luzinha vai aumentando, a tua luzinha vai apagando todas aquelas questões, que em realidade são questões muito pequenas, para confessar para vocês aqui, tá? Então, é isso que nós temos que procurar fazer. Aumentar a nossa luz através da prática de boas obras, através da caridade. E todos nós temos sempre uma oportunidade de fazer uma caridade, no contexto onde nós estamos inseridos. Nem que seja fazer uma prece por alguém. Por exemplo, o nosso grupo no Sunrise tem um trabalho belíssimo que ocorre quase todas as noites, durante a semana, que é o trabalho de irradiação. É um grupo que se reúne e fica por alguns minutos, faz uma irradiação, uma prece por espíritos que já desencarnaram, espíritos que estão encarnados, mas que estão doentes. É um trabalho de emissão de pensamentos, de fluidos, de energias positivas. Alguém pode falar: poxa, isso não tem efeito, as pessoas se reúnem, oram e ficam mandando os pensamentos positivos. Qual é o efeito disso? Aí eu vou contar uma história rapidinho para vocês. Antônio, segura o relógio aí, por favor. Divaldo conta um caso, isso está no livro, não é o Divaldo, não, está no livro Semeador de Estrelas. O Semeador de Estrelas. É um livro, esqueci o nome de quem escreveu o livro, mas é um livro que conta o caso, histórias do Divaldo. E parece que Divaldo tinha
um roteiro, uma atividade diária que ele fazia, que todo dia ele acordava todo dia muito cedo, antes das 5 da manhã, por volta das 4h30 da manhã, e ele fazia as orações matinais dele, todo dia, diariamente. E naquelas orações matinais que ele fazia, o Divaldo, ele também fazia o seguinte, porque todo lugar que o Divaldo ia dar palestra, passava, sempre alguém entregava um papelzinho para ele, um papelzinho assim, Divaldo, reza aqui pelo meu pai que morreu, Divaldo, reza por esse daqui, e Divaldo ia pegando aqueles papéis e guardava no bolso dele. Então, nas orações matinais dele, ele pegava aqueles papeizinhos todos, colocava na mesa, e ele fazia uma oração ali de 15, 20 minutos pelas pessoas, e rezava pelas pessoas encarnadas, e rezava também para aquelas pessoas desencarnadas. Mas, como Divaldo ainda é o espírito encarnado, ele conta que certa vez ele estava muito chateado, muito triste, etc. Ele estava passando por situações em que ele não rezou por 1 ou 2 dias, alguma coisa assim. Ele estava chateado, então não tinha ânimo para rezar para nada. E parece que certa vez, né, logo em seguida, apareceu um espírito para ele e falou com ele, Divaldo, por favor, não deixe de rezar. Continue rezando, continue fazendo suas orações matinais. Sabe por quê? Porque as suas orações matinais que está fazendo ajudam muitas pessoas, como eu, um suicida, e esses outros irmãos todos aqui que ficam esperando suas orações matinais que você não está fazendo. Então ele fala que quando ele olhou assim, viu um monte de espíritos assim, ele viu espíritos, ele se tocou, meu Deus do céu, por uma questão pessoal minha, eu estou deixando de fazer oração, estou deixando de fazer o bem, que serve como um bálsamo, como um refrigério, com pétalas de flores, para esses espíritos que estão precisando. Então, vejam só, coisas simples, fazer uma oração com uma pessoa. Né? São boas obras, melhoram a nossa luz. Né? Todos nós temos essa oportunidade. Não venham me dizer que não tem. Essa nós podemos fazer com certeza. E começando fazendo coisas assim, pequenas, digamos assim, nós vamos praticando e vamos aumentando de nível, né? E vamos melhorando. Né? Aqui uma questão para nós, né? Como está a nossa luz, cada um de nós vai avaliar como está a nossa luzinha, como está a nossa chama. Né? Mas com certeza somos todos espíritos, filhos de Deus, e o nosso destino é sermos um dia espíritos puros. Então, vamos continuar firmes nessa fé e nessa vontade que tudo vai dar certo. Tá? Mas, para isso, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Precisamos conhecer as nossas dificuldades, as nossas qualidades, aqueles pontos que nós temos que continuar fazendo e aqueles outros pontos que a gente tem que começar a deixar de lado, que não está ajudando muito, não. Vamos lá. Coloquei isso daqui porque isso aqui é uma foto lá do oráculo de Delfos, porque algumas pessoas remetem essa citação aqui a Sócrates, isso não é de Sócrates, isso está lá no oráculo de Delfos, lá na Grécia. Vamos lá. Nossa luz e nossas obras. Quais são as obras que precisamos completar nessa encarnação? Coloquei algumas aqui. De repente, vocês aí, individualmente ou em conjunto, em família, podem identificar outras obras, né? Reconciliação, paciência, perseverança. Tem que melhorar minha fé. Eu tenho que ser humilde, né? Eu tenho que exercer a caridade, perdão, a família. Tem que o desapego. Tem que ser uma pessoa mais amorosa. Ou tem que exercer o amor, não amar só o meu próximo, né? Eu tenho que amar mais as pessoas, amar principalmente as pessoas que talvez não me queiram bem. Cada um reflita, tá? Cada um tem a sua própria obra, cada um tem o seu próprio planejamento, as suas próprias questões a serem resolvidas, o seu próprio telhado, a sua própria casinha, né? Não temos a obra de Chico Xavier, não temos a missão de Chico Xavier. Eu acho que não. Eu sei que eu não tenho. Eu não vim aqui como um espírito missionário aqui, eu não sou um Chico Xavier. Eu sei disso. Né? Eu também sei que eu não sou aqui uma Madre Teresa de Calcutá. Né? Madre Teresa de Calcutá tem uma citação famosa de Madre Teresa de Calcutá que ela falava assim: ame, meu filho, ame até doer. Ame muito, ame até começar a doer. É complicado, né? É bem desafiador essa recomendação de Madre Teresa de Calcutá. Ama até doer, né? Complicado. E nós não temos ainda a missão de Allan Kardec.
Não é, não. Allan Kardec, o espírito missionário, veio e concluiu, um espírito completista. Concluiu, codificou a obra. Qual é a nossa obra? Qual é a nossa? O que a gente tem que fazer? É isso que a gente tem que pensar. Né? Eu acho aqui que o nosso tempo, a caminho aqui de pensamento, essa passagem aqui do livro Fonte Viva é muito bonita, e é uma passagem que Emmanuel fala o seguinte para a gente, a partir de uma citação de Paulo, que Paulo, numa carta aos Tessalonicenses, ele diz assim: e que os tenhais em grande estima e amor por causa de sua obra. E Emmanuel faz o seguinte comentário: esta passagem de Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Então, Emmanuel reconhece que todos nós temos uma luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Bonito isso, né? Emmanuel conhece e compreende as nossas dificuldades. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos expõem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede um impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se ligam ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável iremos encontrar amanhã objetos de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedece cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós. Tá bom? Então, amigos, eu fecho o estudo aqui com essa mensagem. Desejo a todos nós um excelente final de domingo, uma excelente semana, com muitas oportunidades de trabalho do bem, de estudo e de progresso físico e espiritual. Que Deus a todos nos abençoe. Assim seja. Que assim seja. Amigo Henrique, muito obrigado aí pelas reflexões, bonita comparação, dizendo que as nossas obras são a luz que ilumina o nosso caminho da nossa evolução espiritual, do nosso crescimento espiritual. Muito obrigado por hoje. E como mesmo o Henrique mencionou, o trabalho das radiações, nós também aqui fazemos nos domingos o trabalho de radiações. O nosso amigo Demetrios colocou no chat, tem um link para quem quiser colocar nomes de pessoas, né, encarnadas, desencarnadas, para receberem essas vibrações e radiações também. E agora nós vamos chamar a Cristina, que está aqui do lado, para conduzir as irradiações de hoje. Vamos assim, iniciando as nossas irradiações. Vamos nos envolvendo com a atmosfera de tranquilidade, de paz. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Senhor e Mestre Jesus, neste momento, no silêncio desta manhã de domingo, nós elevamos o pensamento a Ti, abrindo os nossos corações aos sentimentos mais elevados, buscando o Teu amor e Tua proteção. Pedindo que Teu amor se distribua a todos aqueles que nos ouvem e também que nos conheçam no trabalho da paz, da fraternidade e da caridade. Agradecemos, acima de tudo, por tudo que temos, por tudo que somos,
pela oportunidade de reencarnação, de aprendizado, estudo e crescimento espiritual que tivemos essa manhã, que temos a cada um dos nossos dias. Jesus amado, nosso grande sol, nossa estrela protetora, assim é para nós com o seu evangelho de amor. Vamos assim vibrando por todos aqueles encarnados e desencarnados que estão sozinhos, doentes do corpo, doentes da alma. Oramos pelos orfanatos, pelos asilos, pelos manicômios, pelos suicidas e por todos aqueles que ainda não encontraram o teu evangelho de amor. Pedimos por aqueles que passam pela dor da desencarnação, em solidão, e por seus familiares nesse momento de separação. Vibramos, irradiamos muita luz em benefício aos nossos entes queridos já desencarnados, que lembramos nesse instante que eles recebam nosso abraço fraternal, nossas saudáveis saudades, e que eles possam ter a certeza, assim como nós, que caminhamos em nossas jornadas evolutivas até o nosso reencontro. Vibramos por nossos pais, por nossos filhos, por nossos irmãos, os mais próximos, os mais distantes, amigos e companheiros dessa existência. Que todos possam ser fortalecidos na fé. Vamos envolvendo também em nossas irradiações os nossos vizinhos, companheiros de trabalho, nossos irmãos, amigos do trabalho espiritual que nos apoiam nos centros, igrejas, templos, qualquer que seja a sua filosofia ou denominação. Vibramos pelas populações vulneráveis, para a proteção de nossos idosos e aqueles que sofrem de doenças crônicas. Pedimos a Ti, Mestre querido, que sustente os pobres, especialmente os que não têm acesso à assistência médica, um teto para se abrigar, alimento, recursos esses tão necessários à nossa matéria. Vibramos por todos aqueles que trabalham nos hospitais, não só médicos, enfermeiros, mas aqueles também que auxiliam nas recepções, na limpeza, na cozinha. Principalmente aqueles que nos protegem e nos permitem tranquilidade de estarmos em casa, agora, durante o Covid. Vibramos também por suas famílias, muita luz, saúde e paz. Vibramos por todos os lares da Terra, principalmente aqueles que se encontram em conflito, pelo amor, pela tranquilidade, pelo desarmamento dos espíritos. Vibramos por todos os povos de nosso planeta, por seus dirigentes e assessores, que eles possam sempre dar ouvidos às boas inspirações, às boas intuições. Vibramos pelo Sunrise, essa casa que nos acolhe, por seus trabalhadores, voluntários, frequentadores, por suas famílias. Vibramos por todos os nomes deixados em nosso site, nas nossas caixas de vibração virtual. Vamos assim, deixando as nossas vibrações à disposição do plano espiritual, que elas possam ser distribuídas para aqueles que mais necessitam. Vamos vibrando nesse instante aqueles que nos veem em nossas mentes. Assim, vamos agradecendo por tudo, Divino Amigo, Divino Mestre Jesus. Fica conosco e também estaremos contigo
em nosso humilde esforço de compreendermos esse momento de provas que passamos. Pedimos assim permissão a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos mentores e mentoras do Sunrise e toda a espiritualidade aqui presente, para encerrarmos as nossas irradiações do dia de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, querida Cristina. Vamos chamar agora os nossos queridos amigos também, Demétrios e a Cláudia, para os avisos de hoje. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Muito bem. Ok, obrigada, Henrique, obrigada, Cristina. Essa semana temos 2 avisos. O primeiro é com relação ao website e ao Facebook do Sunrise. Os links para tanto o ESG, que é nosso estudo sistemático da doutrina espírita, quanto do nosso estudo público do que acabamos de ter agora, os links estarão disponíveis no nosso website. Portanto, todo domingo também as pessoas poderão visitar o website e apertar no link para se conectar. E nosso Facebook agora nós vamos ter um message board, que é onde nós vamos colocar as mensagens que passamos aqui no domingo. Assim, às vezes a gente falava, né, tira foto da tela, né, mas daqui para frente todos os avisos serão postados também na nossa página no Facebook após a reunião, tá? Para ficar um pouco mais fácil o acesso de todos. E lembrando, agora no mês de outubro, os bancos de sangue, eles estão vivendo uma escassez de produtos, isso é no mundo todo, não é só Estados Unidos, é Brasil, é Europa. Nós acabamos de passar por um período de quarentena bem rígido, onde muitas pessoas não saíam de casa, ou seja, não saíam nem para doar sangue. E agora, quando a quarentena está ficando um pouco melhor, as pessoas começaram a sair, começaram a ter acidentes de carro, começaram a ter de novo as cirurgias eletivas, tratamentos de câncer e muitas outras coisas. Então, eles estão pedindo, na verdade, por doações, né? E por causa da sua generosidade, vidas serão salvas com certeza. Então, aqueles que estão no Brasil ou em outro lugar, eu aconselho que procurem na internet qual o melhor lugar de fazer a doação. Aqui em Houston nós temos esse link, de novo, vamos postar no Facebook. É um link onde concentra todos os lugares de doações na sua área. Você pode ir zoom no mapa e achar certamente um lugar próximo à sua residência. E semana passada também uma pessoa seguiu o link, foi doar sangue e nos passou a mensagem dizendo que aqui em Houston, no momento, quando você doa sangue, eles também estão fazendo um teste daquele de anticorpos do Covid. E você, depois de 7 dias de doar o sangue, também recebe esse resultado do anticorpo do Covid. É uma informação adicional para as pessoas locais. Muito obrigado a todos e não esqueçam de visitar o nosso website e o Facebook para outras atividades. Muito obrigado, Claudinha, Demétrios. De novo, agradecendo a participação de todos. Na manhã de hoje, nós começamos com o ESD, com a revisão, agradecendo de novo as facilitadoras, a Pátia, a Elaine, a Cristina. Agradecendo de novo ao Henrique pelo estudo público de hoje, a Claudinha novamente pelos avisos, e que tenhamos todos um bom domingo e uma semana com muita proteção e muita luz. Bom domingo a todos. Obrigado, Antônio. Obrigado, um abraço. pessoal. Obrigado a todos. Bom dia. Que assim seja.